Olá pessoal, professor Klaus Kaisenberg, dando continuidade aí a essa questão da sustentabilidade. Vamos entender agora um pouco mais sobre os ecossistemas brasileiros e as principais causas de degradação. Então, a princípio nós vamos ter a questão do meio ambiente e a ação do Estado, que já decide por si só quando se trata de preservação do meio ambiente, através de inúmeras leis e órgãos de fiscalização. Coerção velada, pressões de todo tipo para influir na decisão dos estados sobre o uso de seus territórios, e é influenciado por a chamada terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica, ampliação da comunicação e a circulação do planeta através de fluxos e redes. Então, todo esse aparato tecnológico aí a serviço do Estado. Então, poder de influenciar, as redes são desenvolvidas nos países ricos, isso permite que se selecionem os territórios para investimentos. E essa seleção vai depender de quê? Das potencialidades dos próprios territórios. Em se tratando de Brasil e os seus respectivos ecossistemas, o potencial ele é imensurável, ele é muito alto, ele é muito atrativo. A começar pelo que nós chamamos aí de Amazônia, não é isso? A Amazônia, o Brasil e os demais países latino-americanos são as mais antigas periferias do sistema mundial capitalista, a questão da América Latina. Aqui na América do Sul você tem o Brasil, com a denominada Amazônia Legal, e os outros países sul-americanos, que também são chamados de países amazônicos, por terem a cobertura da floresta em seu território. Compatibilizar o crescimento econômico com a conservação dos recursos naturais e a inclusão social. É aquela questão de você utilizar dessa tecnologia produzida não apenas a serviço da preservação, mas também da inclusão social dentro dessa perspectiva ambiental. E a Amazônia teve a maior taxa de crescimento urbano do país nas últimas décadas, em especial a partir da década de 70, com as chamadas frentes pioneiras, a abertura aí de inúmeros acessos, para explorar a floresta e os seus recursos. Há três grandes eldorados naturais no mundo contemporâneo. A Antártida, que é um espaço dividido entre grandes potências, por intermédio de um tratado, Os fundos marinhos, riquíssimos em minerais vegetais, que são espaços não regulamentados juridicamente, e a Amazônia, região que está sob soberania dos Estados nacionais, entre eles o Brasil. E Estados nacionais quando fala-se de outros países sul-americanos que vai ter em seu território a cobertura da Amazônia. Então, em se tratando de Brasil especificamente, nós vamos ter aí os chamados biomas brasileiros, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Bioma é um conjunto de vida, vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças e que resultam em uma diversidade biológica própria. Então, você tem toda essa complexidade, em relação à definição de bioma, e aí nós vamos tratar de maneira bem interessante, articulada e compartilhada cada um desses principais biomas brasileiros. Ok? Relação à área aproximada em quilômetros quadrados, bioma Amazônia, aproximadamente 50% do território brasileiro. Cerrado, o segundo maior em extensão, aproximadamente, vamos colocar em torno de 25%, Mata Atlântica, devido a intensos processos de colonização e vários ciclos econômicos, entre eles os principais do café, hoje ainda resta aí 13,4% de área total de Mata Atlântica, Bioma Caatinga, aproximadamente 10%, Pantanal, pouco mais de 2%, O Pampa, pouco mais de 2%, e o Pantanal em torno de aproximadamente 1,8%, ok? Dentro das suas projeções aí no mapa. Bom, Amazônia, principais impactos, expansão da economia em geral, questão de zonas mineradoras, em relação à atividade madeireira, retirada da vegetação original primitiva para pastagens e a questão da agricultura, se tratando também do desmatamento das queimadas, também como forma de implantação da agropecuária. Impactos observados, a lixiviação, que é a perda dessa potencialidade aí, que vai ser levada pela água da chuva,
perda da biodiversidade, destruição da fauna e flora, né, e contaminação de água, das águas, né, por mercúrio, esgotos defensivos e tal. Mercúrio em relação à atividade mineradora, né, e as cidades ali que sem saneamento básico, né, em relação ao lançamento de esgotos sem tratamento, ok? Então nós podemos ver aí o que se chama de Amazônia Legal. Observe que ela não está restrita aos estados da região norte. Abrange parte do centro-oeste, no estado do Mato Grosso, e parte da região nordeste, lá no estado do Maranhão, especificamente o oeste do estado do Maranhão. Então, né, algumas bibliografias vão trazer aí, de fato, o que se chama de Amazônia Legal, como sendo mais da metade do território brasileiro, ou seja, é aquela parte da Amazônia que está por sob a jurisdição, a soberania, a tutela do Estado brasileiro, ok? Porque, volto a dizer, existem outros países ali na América do Sul que também são chamados países amazônicos, ok? Em relação ao PAS, né, Plano Amazônia Sustentável, né, um plano estratégico para a Amazônia brasileira em torno da necessidade de implementação do novo modelo de desenvolvimento da região. Esse novo modelo tem o viés de um manejo mais racional, de um modelo sustentável, é claro. E, sem sombra de dúvida, né, é um conjunto de orientações para o desenvolvimento das políticas públicas e de sinalizações para os setores produtivos. Em relação à Amazônia, né, inúmeros setores. Então, e qual está a nova realidade da Amazônia, né? Então, a população soma 24 milhões de habitantes, aproximadamente, né, 13% total nacional, cresce em ritmo de 2,1% e mais de 70% vive em áreas urbanas. PIB regional foi na ordem de 175 bilhões em 2006, né? Em relação àquela realidade econômica, né, 8% total nacional. A atividade agrícola ocupa cerca de 13 milhões de hectares na região, 2,5% do território nacional. Aí nós entendemos aí a questão da floresta ainda, né? Ok? Preservada em torno de 80%, né? E os outros aí ocupados por inúmeras outras atividades, sendo a atividade agrícola ela é 2,5%. Em relação ao total, o território total, não em relação ao território da Amazônia. Ok? Pecuária bovina também, atividade de grande impacto na Amazônia, né? Mas trazem as pesquisas que é muito mais viável ambientalmente e economicamente você extrair o que a floresta oferece, deixando ela em pé, do que desmatar para criar gado, ok? O setor florestal tem grande expressão da economia regional, sendo a produção extrativa de madeira em tora, né, 17 milhões de metros cúbicos, representou 83% do total nacional, né, em relação também à região, né, com maior cobertura vegetal, enfim. E aí outros dados em relação à Amazônia, né, constitui-se de áreas protegidas, né, 40%, tem também outros 40% ou 45% de área indígena, enfim. Ok? A Amazônia Legal, proposta de subregionalização, né, em relação a esse contexto da Amazônia Legal, uma proposta não significa que está em vigor, ainda é analisado, estudado com cautela, né, mas numa perspectiva futura nós podemos ter, né, uma vez aceito e aprovado, dentro desse parâmetro aí geográfico, né, em relação à divisão da subregionalização da Amazônia, como nós temos lá na região Nordeste, né, as sub-regiões, ok? Então observe lá a parte lá do Marajó, né, pegando em torno ali do Pará e parte também do Maranhão, Sudeste da Amazônia, ok? Araguaia, Tocantins, né, Arco da Embocadura, né, o Sul Mato Grossense, abrangendo ali também, né, a parte mais ao sul da Amazônia, enfim, ok? A parte da BR-163, né, que é essa espinha dorsal, né, do escoamento aí da soja, em especial do Mato Grosso, né, em relação à região norte. O Brasil já efetuou 3 grandes revoluções tecnológicas: exploração do petróleo em águas profundas, transformação da cana-de-açúcar em combustível na Mata Atlântica e a correção dos solos do Cerrado, permitiu a expansão da soja. Muito bem lembrada aí pela Berta Becker, ok? Revoluções tecnológicas aí em relação a esses biomas brasileiros, ok? Atividades que degradam: construção de rodovias, urbanização, expansão da pecuária, atividade industrial, pesca predatória e inúmeras outras atividades, né? Atividades humanas, predatórias inclusive, enfim. Desenvolvimento sustentável, dimensão social, né? Esse gráfico vai trazer essa perspectiva, né, de 1940 a 2000, né, dentro dessa dimensão social do desenvolvimento sustentável, ok? Então observe que
de 1940 a 1991, 2000, né, você tem uma dimensão em queda, né? Se mantendo num patamar de 40 a 50 a 60, mas a partir de 60 a 70, promovendo essa respectiva queda, né, em torno de menos de 2%, tá bom? Segundo o IBGE. Crescimento anual da população de 91 a 2000, né, também nas cifras consideráveis, né, em relação à questão do Brasil, né? Concentração também de renda, né, segundo o índice de Gini, também interessante nós observarmos aí, ok? Desigualdade em 99, né, um país com as nossas dimensões continentais, né, vai ter inúmeras desigualdades regionais também, né, fato esse que foi bem exemplificado aí por esse mapa aí. Rendimento familiar per capita no ano 2000, ok? Observe aí que a região sul e a sudeste, né, vai ter índices mais elevados, né, do que o norte e o nordeste, até mesmo o centro-oeste, à exceção de Brasília ali, é claro, enfim. Tá bom? Esperança de vida ao nascer ou expectativa de vida, observe que o centro-sul, né, em especial aqueles estados ali da região sul e sudeste, tem uma das maiores expectativas de vida, né, e o restante do país com índices mais baixos, né, como é o caso do nordeste, tá bom? Acesso a serviço de saúde também, dentro dessa perspectiva, anos de estudo, né? Toda essa concentração também no sul e no sudeste. Desenvolvimento sustentável na dimensão ambiental, aí é importante, por quê? Porque aí nós vamos estar analisando também a questão de inúmeros recursos no Brasil, como por exemplo, os nossos cursos, né, continentais, né, em relação a esses recursos hídricos, né, especialmente os rios, lagos, córregos, enfim, e também a questão da água subterrânea. Um problema que já é uma realidade é a falta de água potável para a população em muitos lugares do mundo, né? O Brasil, embora tenha a maior concentração, né, superficial, ainda tem problemas em relação à falta d'água, ao mau uso dela, né, a poluição da mesma, enfim. Tudo isso é evidenciado também, em especial, pela falta de saneamento básico, maiores problemas ambientais e sociais do país, que vai refletir, de certa forma, lá nas internações hospitalares, né? Apenas a questão da falta de água tratada, segundo o IBGE, representa metade das internações hospitalares no Brasil. Ok? Abastecimento de água no contexto urbano, né? Em relação a 2002, observe também que a região sul e sudeste também tem uma taxa mais elevada que as outras regiões. No meio rural, né? Aí você tem essa dimensão mais a leste no Brasil, né? Estados da região sul e sudeste e também da região nordeste, ok? Em relação a essa política de saneamento e serviço de coleta de lixo, né, doméstico, né? Relação entre quantidade de lixo produzido e quantidade de lixo coletado são de extrema relevância, né? Porque o lixo produzido vai ser um indicador também econômico, né? Da renda, né? Do consumo, enfim. Então é importante nós estabelecermos esses parâmetros aí.